daí. Mas, gente, eu estou muito feliz, né? Eu vou conversar com você uma palavra bem semelhante à qual nós conversamos ontem, mas Deus me deu uma outra direção sobre o texto, a qual nós vamos conversar. Mas fato é que nós estamos em uma rota, em um caminho de ida para casa, né? Quantos aqui vão sair daqui e vão para a pizzaria? Ninguém quer se comprometer para não falar assim, não vou levar o pastor junto, né? Mas às vezes você vai sair daqui, você vai para a casa de alguém, às vezes você vai sair daqui, você vai passar em algum lugar, mas fato é que você, ao sair daqui, indo ou não para algum lugar, depois você vai para a sua casa, né? Então nós estamos em uma rota de ida para casa. Agora, o caminho a qual nós vamos fazer para ir para casa ou não, vai depender do caminho e de onde nós vamos andar, né? Por que eu fiz essa mesma introdução ontem lá? Porque ao refletir sobre isso, eu começo a lembrar que nós não somos daqui. Nós muitas das vezes nos preparamos intensamente para fazer as coisas aqui na Terra. Entendemos que vivemos 100 anos, 80, 30, alguns mais, outros menos. Mas nós temos uma passagem por aqui. Nós temos algumas coisas a serem feitas na Terra, né? E nós entendemos que quando isso aqui acabar, nós voltaremos para Deus. O Espírito ele volta para Deus. E aí nós temos que entender qual de fato vai ser o nosso destino eterno. E esse destino, essa rota, vai depender do caminho que nós estamos trilhando, né? Onde nós moraremos eternamente, de fato. A pastora Adriana mandou para mim no Instagram. Eu não vou fazer essa dinâmica hoje, mas eu achei muito interessante. Muito interessante. Em uma igreja, eles apagaram todas as luzes, deixaram tudo escuro. Tudo escuro. Eu não vou fazer porque tem criança, né, aqui junto, daí pode assustar. Mas o que eles fizeram? O pastor falou assim, apague todas as luzes, escureça todo o ambiente. E agora vocês vão dar um grito de desespero, como se vocês estivessem desesperados por alguma coisa. Vocês vão gritar o mais alto que vocês puderem, com mais intensidade que puder. E no vídeo é algo que você olha assim, chega a te dar um troço ruim, ao ouvir aqueles gritos de desespero. É uma simulação, sim, é uma encenação, com certeza. Ao terminar aquela cena, aquele cenário, o pastor simplesmente acende tudo e aí ele faz uma pergunta para a igreja. Você já se imaginou vivendo isso pela eternidade? Você já se imaginou vivendo em tormento, em gritos de angústia eternamente? Porque às vezes nós estamos tão focados no que nós queremos buscar na terra, na casa, no emprego, na fama, no destaque, em tantas outras coisas, e não há problema em você conquistar coisas, contanto que essas coisas não tomem o lugar de Deus. Mas nós ficamos tão focados em algumas coisas que esquecemos do real fato e da real situação a qual nós vivemos como cristãos, como seres espirituais. Nós esquecemos que não estamos aqui para conquistar coisas aqui. Nós estamos para conquistar algo lá. Nós estamos para conquistar algo em Deus. Nós estamos aqui para resgatar pessoas. Nós estamos em uma missão de resgate, em uma missão onde nós estamos indo atrás daqueles que estão perdidos. E se eu e você nos encontramos neste caminho, estamos nos encontrando no caminho, nós não temos outra ação principal senão ajudar aqueles que estão perdidos. E quando eu vi esse vídeo, e eu vi ele hoje ainda, ela mandou esses dias, mas eu vi hoje. E eu olhei e falei, meu Deus, imagina como seria viver em eterna angústia, viver em eterno tormento. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo num momento tão enganoso, num momento de tanta distração, porque a internet é uma coisa assim. Quem tem facilidade para se distrair como eu, se você está que nem eu estou estudando, se eu não colocar o celular no modo avião e o tablet no modo avião, aparece uma propaganda, eu vou ver a propaganda, quando eu vejo, já estou meia hora vendo outra coisa que não era o estudo. Mas isso é normal, porque a intenção e a função das coisas é te distrair do foco. Eu dei um exemplo esses dias de um dia que eu estava indo para Ubiratã, e aí eu decidi pegar um atalho. Saí da rota que eu estava para ver se eu chegava mais rápido. E quantas vezes nós estamos num caminho direto a Deus, acessando a Ele, vislumbrando seus milagres, vislumbrando sua presença, indo certinho, andando com Ele. E de repente algo nos distrai no caminho, e aí nós saímos para cá, e aí quando a gente vê, a gente perdeu um tempão
longe de Deus. E aí nós temos que voltar ao caminho de volta, entrar no caminho de novo e seguir para onde nós estávamos indo. Nós estamos em um caminho, nós estamos em um objetivo, em um lugar, em um destino. Estamos indo para um lugar. A pergunta é, em qual lugar desse caminho você está? Você está andando no caminho que Deus pediu, exatamente aonde nós precisamos andar? Ou já desviamos a rota, nos distraímos com algumas coisas? Fato é que nós temos algo, nós temos um objetivo, nós estamos em um caminho de volta para casa. Alguns vão chegar e outros não. Mas vai depender do caminho a qual nós estamos trilhando, para onde nós estamos indo e como nós estamos fazendo nesse caminho. Quem está nos guiando, quem está dando a direção. O Espírito Santo, vamos dizer que ele pode ser o nosso GPS, né? Nós podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas quem é que tem norteado o nosso caminho? Quem que tem nos orientado? Quem está nos dando direção? Quem está no controle da nossa vida? Somos nós ou é o Espírito Santo? Quando nós falamos de comunhão, nós olhamos para a Santa Ceia e para muitos virou só um ritual. Para muitos virou só um momento a qual eu venho, coloco a minha melhor roupa, me visto da melhor forma, tenho comunhão com os meus irmãos, participo do pão e do suco e vou embora. Acabou a ceia, segue tudo normal, como se nada tivesse acontecido, como se a ceia não fosse tão mais importante, porque eu já não preciso mais ver tanta santidade, não preciso mais focar no meu caminho, não preciso focar em mais nada. Nós temos que compreender e fazer isso aqui com intensidade, com intencionalidade. Fazer como o próprio livro de 1 Coríntios 11, quando nós lemos do 26 em seguida, adiante, fala que nós devemos examiná-lo e tomá-lo com consciência, entendendo que isso foi o sacrifício de Deus, que nós estamos memorando aquilo que Jesus fez, morrendo e ressuscitando. Mas cear não é só no dia da ceia. Cear é todos os dias, falando, Jesus, eu abro mão do pecado para te agradar. Eu abro mão da minha vontade para te exaltar. Eu abro mão dos meus desejos para te honrar. Isso é cear todo dia. Então nós estamos num caminho. Agora o caminho que nós vamos seguir vai depender de nós. Deus não vai pisar nesse caminho para nós. Eu fiz uma pergunta ontem, eu vou repetir essa pergunta aqui, e daqui para frente a gente vai mudar o contexto. Todos os caminhos levam a Deus? Já ouviu essa pergunta? A filosofia traz uma resposta para isso, e as religiões também, dizendo que todos os caminhos levam ao Senhor. Não, porque você pode ser bonzinho, porque se você for uma pessoa boa, se não fizer mal a ninguém. O budismo diz que Buda leva a Deus, Maomé leva a Deus, tantas outros deuses levam a Deus. Mas João 14 diz que só o Senhor, só Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O texto continua dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. O texto não diz ninguém vai ao Pai. O texto diz ninguém vem, porque é por meio de Jesus. Então eu não sei o caminho que você está seguindo para buscar a Deus, mas é só por meio de Jesus Cristo que você vai achá-lo. E não existe outra forma. Porque às vezes nós achamos assim, poxa, não, eu estou sendo bonzinho, eu ajudo as pessoas a atravessarem a rua, eu dou lugar no trânsito, eu dou lugar para os velhinhos no ônibus, eu dou um alimento para fulano, para o ciclano, eu faço todas as coisas para ajudar as pessoas. Não engano ninguém, eu não minto para ninguém, eu sou muito bom, eu sou muito boa. Mas não é sobre ser bom, é sobre crer, é sobre tomar uma posição, é sobre ter um compromisso com Jesus. Não é sobre obras, que se fosse sobre obras seria muito mais fácil. É sobre graça, é sobre não merecer e mesmo não merecendo, sendo aceito por Jesus. Então nós estamos em um caminho e nós temos que compreender que só existe um caminho que leva a Deus. Ontem eu falei sobre o eunuco e Filipe, aonde Deus fala para Filipe, olha, tem um homem que está lendo a minha palavra, ele não consegue compreender. E eu preciso que você vá lá esclarecer. E Filipe vai em obediência. Essa obediência, eu vou só falar sobre isso e a gente vai pular para o texto que eu quero ler com você hoje. Mas mostra que isso que estamos fazendo hoje sobre cear, vai falar sobre o que estamos fazendo lá fora. Porque eclésia
igreja é chamados para fora. É chamados realmente para interferir e para agir lá fora. Ser igreja aqui dentro é muito fácil, porque todos nós nos conhecemos, nós estamos em comunhão, a presença do Senhor no nosso meio. Mas e quando estamos sozinhos, quando estamos lá? Estamos fazendo e cumprindo a missão a qual Deus nos chamou a fazer? Porque foi isso que Filipe fez. Deus fala, olha, vou te levar para um lugar, vai lá para o sul, na estrada que passa por Gaza, você vai encontrar um homem lá. Na verdade, Deus nem fala que ia encontrar um homem, só vai para lá, né? E na estrada, no caminho, ele encontra o eunuco, o etíope. E aí quando ele encontra, Filipe se coloca à disposição. A pergunta que me vem, e me veio ontem, e isso nós vamos conversar hoje em Atos 10, que esse do etíope está em Atos 8, me faz uma pergunta para mim e para você. O quão disposto nós estamos a doar as nossas vidas para resgatar os nossos irmãos? Porque se ter comunhão com Jesus e entender que a Santa Ceia é um momento que eu memoro, eu relembro a sua morte, eu vivencio esse momento, mas também evidencio a sua ressurreição. Entendo que Ele me dá a oportunidade de salvação, de não estar mais debaixo de um juiz eterno. O quanto eu estou disposto a honrar o que Ele fez. O quanto nós estamos dispostos a, de fato, falar, Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo. Amar o próximo como a mim mesmo é eu negar as minhas vontades. É negar os meus desejos, abrir mão de coisas que, de certa forma, até são listas para nós, e principalmente as ilícitas, né? Por amor a Jesus, por amor às almas, por amor às pessoas. E nós vamos ver nesses dois casos, que é isso que eu falei para você, do etíope e Filipe, onde no final esse etíope ele é batizado, né? E o final, que eu vou concluir hoje também vai fechar sobre o batismo, que foi ontem nós batizamos, e isso simboliza a aliança que nós fazemos com o Senhor. E hoje nós vamos conversar sobre Atos 10, onde nós vamos compreender que nós somos resgatados por amor. E nós vamos ver um homem chamado Cornélio. Cornélio era um centurião, um homem famoso. Quem sabe nós podemos dizer que ele era um dos mais famosos da Bíblia, a qual nós vemos. Era um homem de destaque, um homem de posição. Mas mesmo sendo um homem de posição, é um homem que conhecia o Senhor. E a posição a qual ele estava é totalmente indiferente em relação à salvação. Não quer dizer porque a pessoa é poderosa, porque ela tem fama, porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, porque ela tem dinheiro ou não tem. Não vai interferir se você pode ou não ser salvo. Nós vamos compreender em Cornélio uma coisa que todos nós devemos ter e ser. Mas Cornélio era um centurião romano. Um dos primeiros, pode ser o primeiro, mas um dos primeiros gentios a se converter. E nós vamos em Atos 10, justamente a abertura, vamos dizer assim, alargada, para que o gentio pudesse receber o evangelho, para poder receber as boas novas, poder receber as boas notícias. Nós vemos aqui Pedro pregando para Cornélio, falando do evangelho para ele. Nós vamos ver isso no texto. E isso dá a largada para nós, abrindo uma porta de oportunidade de salvação para nós também. E aí nós começamos a perceber e entender que nós devemos corresponder, que nós temos que corresponder ao amor de Deus, que nós devemos corresponder com tudo aquilo que Deus espera de nós em Jesus. O texto vai dizer para nós que ele era um homem piedoso, temente a Deus, e mesmo não sendo judeu, ele guardava a lei. Quando eu começo a olhar para isso, eu começo a perceber algumas coisas. Que às vezes nós achamos, né, e olhamos às vezes para um líder, para um pastor, para uma pessoa que está numa hierarquia acima de nós, e percebemos, não, porque ele precisa orar, ela precisa orar, ele precisa buscar, ele precisa jejuar, eles realmente têm que saber da palavra. Cornélio não era um pastor, ele não era um missionário, ele não era um discípulo, ele não era alguém evidente ministerialmente. Cornélio era um homem que tinha o seu trabalho, tinha suas funções, tinha suas responsabilidades, conheceu a Deus, e por conhecer a Deus, ele entendeu que ele deveria conhecer mais ao Senhor. Ele entendeu que ele não só deveria conhecer a palavra, mas ele deveria obedecê-la. Eu sempre falo que as bênçãos de Deus, elas não são para quem quer. Bênção não é para quem quer, é para quem obedece, é para quem vive princípio, é para quem realmente faz valer a palavra de Deus. Ontem eu fiz uma pergunta para o pessoal, eu falei assim, gente, se você ficar a noite inteira sentado numa garagem, isso vai transformar você num carro? Óbvio que não, né?
Assim como ficar sentado na oficina o dia inteiro lá com o André e com a Maria, não vai te fazer um mecânico excelente. Eu sei porque eu já fiquei sentado várias horas lá com eles conversando e nunca aprendi a ser um mecânico bom, né? Assim como ficar sentado num banco de igreja não vai fazer você não vai te fazer um crente. Ficar sentado me ouvindo a igreja todo dia, limpar a igreja, não faz você alguém realmente um crente intenso. Abrir igreja, trocar lâmpada, fazer qualquer coisa na igreja, vir todos os dias, não faltar cultos, pode ser que não faça de você um cristão autêntico. O que faz nós sermos cristãos autênticos? Orar a Deus, buscar a sua palavra, ser confrontados por ela e viver a palavra de Deus. Ler a palavra só por ler não resolve o teu problema. Nós devemos ler, buscar compreender e praticar e fazer. A partir do momento que você pratica algo, você começa a aprender sobre esse algo. Eu lembro quando a Letícia entrou na Jocum, né, ela, pastor, o que você acha? Eu falei assim, cara, vai ser a melhor coisa que vai acontecer na tua história. Faz quanto tempo você está lá? 2 anos? Gente, em 2 anos, não é para a glória dela, para a glória de Deus. O crescimento que essa menina teve em 2 anos, ministerial e pessoal, intelectual, com relação à palavra, eu posso dizer que tem cristão aí fora que, de 20 anos que não aprendeu o que ela aprendeu já. Mas por quê? Porque ela é boazinha? Não. Porque se você se dedicar a algo intensamente, você cresce nisso. O André, ele é mecânico. Até orem por ele, ele até não conseguiu ir ontem, né, na viagem. Ele deu amidalite, né? Ficou ruim. Não pôde participar na ceia hoje, nós vamos levar a ceia para ele. E é um excelente mecânico. É um dos melhores que eu conheço. Eu não estou falando isso porque a Maria está aqui. Sabe por que eu posso dizer isso? Porque se você for lá na oficina dele, se você ainda não foi, você vai ver uma parede. Nessa parede tem um punhado de certificado. Acho que não tem nem metade do que o André já fez ali, né? Tem acho que uns 10% dos cursos que ele já fez. Mas é alguém que se dedica naquilo que faz. Você quer ser bom naquilo que você faz? Se dedique naquilo que você está fazendo. Busque intensamente fazer o que você está fazendo. Você vai ser bom naquilo que você faz. Só ficar vendo vídeo no YouTube não vai resolver o problema. Teoria por teoria se torna obesidade cerebral. Você tem um monte de informação que não vai servir para nada se não colocar em prática. E quando nós olhamos para esse texto de Cornélio, e nós vamos começar a lê-lo agora, Atos capítulo 10, nós vamos ler bastante coisa, mas eu vou procurar ser mais didático do que ler. Depois você pode ler tudo na tua casa. Mas nós vamos viajar no capítulo inteiro, tá? Basicamente. Atos capítulo 10, o texto começa dizendo o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom e levou todos de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Deixa eu só pausar aqui. O texto diz, era um homem muito bom e levou todos de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Eu quero aqui colocar um peso de responsabilidade, não de culpa sobre você, mas de responsabilidade, que se você conhece a Deus na sua casa, o objetivo na sua casa de fazê-lo conhecido lá é seu. E não só de ser impositivo, e não deve ser impositivo, mas de fazê-lo conhecido com sinceridade. Cornélio, sendo um gentio, sendo o primeiro que se converte na sua casa, o que ele compreende e entende? A minha casa deve conhecer ao Senhor. Nós sempre falamos uma coisa, e você já deve ter ouvido isso em algum lugar também, aonde pregue em todo o tempo, se necessário use palavras. Se precisar, fale algo. Por isso que quando eu falo para você que viver intensamente o Evangelho não é sobre falar ou dialogar algo, é sobre você praticar algo e esse algo ser tão intenso que as pessoas vão perceber em você a mudança de Deus. Eles vão perceber em nós a diferença do servir ao Senhor. E Cornélio faz isso. Ele leva a toda a sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Não responda a pergunta, faça essa pergunta para você mesmo. Como está a sua casa? Qual o papel que nós temos desenvolvido na nossa casa? Em relação a Deus, em relação ao Evangelho do Senhor? As pessoas da nossa casa estão adorando a Deus com sinceridade? Mas você pode dizer, mas eu não posso obrigá-los. Realmente, mas nós podemos contagiá-los.
nós podemos incentivá-los, nós podemos ser inspiradores para que isso aconteça. Porque uma coisa que eu começo a perceber nos evangelhos é que as pessoas iam até Jesus, não porque havia uma propaganda lá no Instagram deles, dizendo, olha, Jesus estará lá, vai ter promoção do curso de Jesus. Não. Eles iam até Jesus porque eles viam alguém que foi transformado por Jesus, por alguém que foi alcançado por Jesus, por alguém que foi curado por Jesus, alguém que foi liberto por Jesus, e eles viam em Jesus alguém de esperança. Eles conseguiam ver em Jesus, por meio de outra pessoa, esperança, oportunidade, salvação, libertação, cura e tantas outras coisas. Eu acredito que dessa forma, se nós conseguimos dentro da nossa casa mostrar Jesus na nossa história, eles vão querer saber quem é Jesus. E foi exatamente isso que Cornélio conseguiu fazer na casa dele. E o texto continua. E estava ajudando os necessitados e tinha o hábito de oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão, um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse, Cornélio. Antes de continuar, só frisar uma outra palavra que diz, e estava ajudando os necessitados e tinha o hábito de oração. Isso aqui é importante, gente, porque às vezes nós queremos que Deus, ele intensifique a ação dele em nossas vidas. Às vezes nós queremos mais de Deus, revela a tua palavra ao meu coração. Deus, eu quero ver um anjo. E toma cuidado quando você pedir para ver anjo, tá? Porque eu não estou brincando. Porque se você não estiver preparado para ver o que você vai ver, você vai se assustar. Quem sabe você não esteja nem preparado para ver o que você vai ver. Porque anjo, tanto os anjos de Deus são anjos, quanto o diabo é um anjo. É um anjo caído, mas é um anjo. Então cuida com o que você pede. Mas enfim, Cornélio, ele era um homem de oração. E Deus, ele se mostra para quem o busca com sinceridade. Porque às vezes nós queremos tanto de Deus, tanto de Deus, tanto de Deus, mas não oferecemos nada para Ele. Não oramos, não lemos, não jejuamos, não fazemos nada. E queremos que Deus intensifique a sua ação sobre a nossa vida. E nós começamos a ver em Cornélio um novo convertido, uma pessoa que conheceu a Deus primeiro que os outros, e que está dando, quem sabe, lavada em muitos discípulos nesse momento. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas, poxa, mas é novo convertido, é nova convertida, e olha só, já está orando e Deus curando e fazendo e acontecendo. Mas o quanto essa pessoa tem se doado e se entregue para que Deus realmente use? Às vezes nós queremos que Deus comece a fazer algumas coisas através de nós, mas nós não oferecemos nada a Ele. Então nós começamos a aprender em Cornélio algumas coisas bem importantes para a nossa vida. Nós temos que ter o hábito de oração para que Deus possa intensificar. E o texto continua dizendo, e ele disse, Cornélio. Cornélio orou para um anjo, imaginando que estava vendo coisas, perguntou, o que queres? O anjo disse, suas orações e os seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora faça o seguinte, mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança, contou o que lhe havia acontecido e lhe enviou a Jope. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que Cornélio não questiona Deus. Deus simplesmente fala para assim, ó, você vai ter que chamar Pedro. Eu ouvi a sua oração, eu vi o que você estava fazendo, olhei e sondei o seu coração. Então é o seguinte, você vai chamar Pedro para vir falar com você. A primeira coisa que eu acho que eu e você faríamos nesse momento é falar assim, mas ele quer falar o quê? Porque pensa num trem curioso, somos nós, né? E alguns mais do que outros, né? E eu nem vou olhar para os rostos agora porque tem gente que deu risada, né? Para eu não rir junto e não te entregar. Mas nós somos curiosos e nós gostaríamos de saber exatamente o que Deus ia fazer. Mas Cornélio não. Porque uma coisa que nós começamos a perceber em Deus e na nossa caminhada com o Senhor, que independente do que Ele falar, nossa confiança é tão grande nele, ou tem que ser tão grande nele, que o que vai acontecer ou não vai, não importa mais, porque nós sabemos que é Ele que está falando. Quando a nossa confiança em Deus está realmente focada no Senhor, e é tão intensa, não importa o que Ele vai fazer, nós só sabemos que Ele vai fazer. Como Ele vai fazer, não interessa. Para nós é insignificante a forma, mas nós sabemos que Deus vai fazer. Sabe, isso me leva a pensar, será que a nossa confiança em Deus está
travada desse jeito? E é simples da gente saber isso ou não. Sabe como é que você descobre se você está confiando em Deus ou não? Se a hora que Ele te pede para fazer algo, você questiona. Se eu e você questionarmos a Deus, é porque nós não confiamos como deveríamos confiar. Se eu e você, ao ouvir algo de Deus, Deus fala assim, ó, vou te levar para tal lugar, ou se prepara que em tantos dias vai acontecer isso. Não, será? Nós podemos duvidar de nós mesmos? Sim. Mas se você tem certeza que é Deus que está falando com você, por que ter medo? Por que ter medo daquilo que Deus já falou que vai fazer? Ah, mas é porque eu não sei como Deus vai fazer. Não importa a forma como Deus vai fazer. Se Ele falou que vai fazer e acabou. Tenha certeza que vai ser melhor do que aquilo que eu e você poderíamos planejar. Então, Cornélio ele não questiona. Cornélio ele simplesmente aceita, ordena com que os seus empregados vão e eles vão. Ele não questionou, mas obedeceu. Sabe qual que é um grande problema que nós vivemos hoje? Dentro de nós mesmos. E isso envolve a falta de confiança em Deus. É que nós queremos fazer só aquilo que nós queremos fazer. Nós queremos ter tanta autonomia, nós confundimos a liberdade em Deus e achamos que nós podemos, às vezes, questionar até aquilo que Deus nos manda fazer. E não é assim. Com Deus é obedecer ou obedecer. Não tem outra coisa. Deus não é aquele pai que você retruca, não, eu não estou com vontade de lavar a louça, eu não quero fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Eu falei, você pode até não fazer, mas também não vai receber. Sabe, confiar em Deus é olhar a soberania de Deus de uma forma tão intensa e tão notória, que independente do que Ele nos peça, nós podemos até às vezes na hora ficar, puxa vida, mas será que eu posso? Será que eu dou conta? Que nem Moisés. Moisés fala com Deus e fala assim, olha, você vai ser o libertador. 40 anos e Moisés, poxa, acho que não rola não. Sou tão limitado, tem esse e esse problema. Aí passam mais 40 anos, até que ele decide. E aí eu quero dizer algo para o teu coração agora. Independente do tempo que você está negando aquilo que Deus te pediu para fazer, ainda dá tempo de fazer. Independente do tempo que passou, ainda dá tempo de fazer. Se você está aqui ainda nessa terra, ainda dá tempo de fazer. Salomão fala em Eclesiastes uma coisa. Eu não ia ler isso aqui, mas eu vou ler com você. Quando acaba o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, né, em todo o livro, na verdade, nós vamos ver um Salomão refletindo sobre tudo que ele fez, sobre todas as coisas que ele deixou acontecer com a sua história, as coisas que ele viveu, os cenários a qual ele se envolveu, né, com coisas que ele fez. E aí ele começa a refletir em todos os textos desse livro. Mas no final ele fala o seguinte, no 12:12, ele fala assim, mas a respeito de qualquer outra coisa, meu amigo, vá com calma. Não há limite para se produzir livros, estudar deixa a mente esgotada. Para finalizar, a conclusão de tudo é, temam a Deus e façam tudo o que Ele mandar. Sabe, Salomão ele gastou a vida dele inteira sendo o homem mais sábio da terra, experimentando tudo que ele quis, ele não deixou nada. Você vai ver no livro de Eclesiastes, ele refletindo sobre tudo que ele fez, coisas boas e ruins, na maioria delas foram coisas ruins em algumas situações. E ele começa a refletir sobre o que ele fez, sobre oportunidades que ele jogou fora, sobre coisas que ele simplesmente, quando eu falo oportunidade jogou fora, é sobre o tempo. Porque, gente, a moeda mais cara que existe hoje chama-se tempo. Não é dólar, não é euro, não é ouro, é tempo. O tempo, se você perder ele, já foi, acabou. O tempo de vida que eu e você vivemos até agora, passou, já era. Não tem mais o que fazer. E Salomão faz essa reflexão, e no final de todas as coisas, quando ele já estava fraco, porque você vai ver no capítulo 12, ele falando justamente, descrevendo alguém de idade avançada, alguém que já estava velho, que não tinha força para mais nada. E aí, por não ter força para mais nada, ele olha, poxa vida, agora eu não posso mais nem ter contentamento. Se eu quisesse fazer algo diferente para mudar tudo, eu não teria nem condições mais. E a pergunta é, que parte do caminho você está? O que é que nós temos negligenciado ao Senhor? Porque cear é falar assim, Deus, eu quero vou ter comunhão.
Mas o que é ter comunhão? É estar junto com alguém, é estar cooperando com alguém, é estar aliançado com alguém. Estar aliançado com alguém é você estar junto, participando. Mas nessa aliança, estamos participando de fato com o Senhor? Estamos vivendo intensamente, mesmo de verdade com Ele? Ou será que a gente vai chegar no final da nossa vida e falar a mesma coisa que Salomão falou? Então, Salomão resume tudo e falando assim, olha, de tudo que eu falei nesse livro, de tudo, resume-se em uma coisa, temer a Deus e fazer o que Ele mandar. Você está disposto a fazer o que Deus mandar? De fato, você está disposto ou disposta a fazer aquilo que Deus mandar? Se nós não estamos dispostos, nós temos que buscar, por meio do Espírito Santo, força para isso acontecer. Porque senão Jesus morreu em vão. Porque se Cristo morreu para nos dar uma oportunidade de resgate, de salvação, de vida eterna, para que nós pudéssemos ser cooperadores de Deus, se eu não estou disposto a fazer o que Deus me manda, de que vale? Então nós temos que compreender essas coisas e começar a sermos cooperador, ou continuar a ser cooperador de forma mais intensa. Mas o texto continua, nós vamos pular lá para o 34 agora, onde nós vamos entender algo que às vezes nós começamos a agir assim, como vítimas. Às vezes nós somos vitimistas, às vezes nós agimos com Deus de uma forma assim, poxa vida, não, Deus tem filhos prediletos mesmo. Porque fulano e ciclano, Deus age assim, olha, Deus abençoa ela, abençoa ele, fez isso com ele, fez isso com ela, mas eu estou vivendo basicamente 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas eu não estou acontecendo nada. Eu acho que Deus não gosta muito de mim. Mas nós vamos ver no 34, justamente Pedro falando o seguinte, no livro de Atos, na verdade, Pedro vivendo esse momento, onde ele fala o seguinte, diz o texto, Pedro, então passou a contar-lhes as boas novas, ou o evangelho. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem filhos prediletos. Não importa a sua etnia, a origem, se têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. O que nós compreendemos aqui? Que a única forma de Deus não nos escolher ou não ser intencional com a gente, não responder aquilo que nós queremos, é se de fato nós não cooperarmos com Ele, se de fato nós não irmos de encontro a Ele. Antes de subir, me veio um texto, acho que deixei aberto aqui, e foi exatamente sobre essa parte da mensagem. Quem está com sede aqui? Tem alguém com sede? Não. Com fome? Com fome tem, ó. Fome já deu uma manifestada, né? Chegou a roncar o estômago agora, né? Mas quando você está com fome, o que você faz? Na maioria das vezes, se você pode, você come. Se você está com sede, você bebe água. E o que nós deveríamos fazer com o Senhor? O livro de Isaías, no capítulo 44, versículo 3, diz o seguinte, porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu não sei se você pegou, mas o texto diz, porque derramarei água sobre o sedento. Sobre quem que a água vai ser derramada? Sobre quem tem sede. Você tem sede de Deus? Você toma a água dele todo dia? Você lê todo dia? Eu não quero te constranger, eu quero te levar a pensar. Tem um evangelista chamado Smith Wigglesworth, eu já falei dele uma vez. E ele fala o seguinte, que nós temos o hábito de dar 3 pratos quentes de comida, falava, né? Nós damos 3 pratos quentes de comida para o nosso corpo todo dia. E um sanduíche frio por semana para o nosso espírito. O quanto nós temos buscado a Deus, quanta sede de Deus de verdade nós temos. Ou será que nós só representamos numa santa ceia que nós temos sede do Senhor? O quanto nós temos sede de Deus. Quanta sede nós temos do Senhor? Nós temos sede dele de verdade? Porque, gente, a palavra de Deus ela é real. E a palavra de Deus ela é tão verdadeira e ela vai se cumprir sobre aquilo que nós cooperarmos com ela, sobre aquilo que nós somos de encontro a ela.
Derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Quem sabe a tua terra pode estar seca, mas se nós tivermos sede de Deus, Ele pode te fazer transbordar. Ele pode fazer sair vida de dentro de nós. Quem sabe você pode estar morto por dentro por algo que te aconteceu, por algo que te fizeram, por uma experiência que você passou. Mas Deus pode fazer novas todas as coisas, se nós quisermos que Ele faça. Santa Ceia não é só um culto que a gente vem aqui para falar: nossa, Deus, quão bom, obrigado, Jesus, por morrer na cruz e ressuscitar. A verdadeira resposta de gratidão nós damos com sede de Deus, buscando ao Senhor, tendo comunhão com Ele todos os dias. Ah, mas eu não estou conseguindo. Persista, avance, vá contra você mesmo. Busque no Espírito essa força, essa unção que você precisa. O Espírito Santo está aqui disposto a nos ajudar. E essa bênção aqui sobre derramar a água sobre o sedento, ele é uma bênção condicional a abençoar a sua próxima geração. E derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Você está vendo que Deus não quer só te encher, Ele não quer só fazer algo em nós. Ele quer abençoar a quem está abaixo de nós também. As pessoas que estão ao nosso redor, os seus descendentes, a sua posteridade. Ele quer abençoar a muitas pessoas. Mas muitas pessoas não passam a não ser abençoadas porque nós não buscamos nem para nós. Às vezes nós não buscamos nem para nós e queremos às vezes fazer na vida dos outros. Então ter uma comunhão com o Senhor, estar em um destino, a um caminho, vai depender de várias variantes que nós vamos encontrar nesse caminho. Coisas boas e coisas ruins, escolhas boas e escolhas ruins, mas nós temos que fazê-las. Aí o texto continua, dizendo que a porta ela estará aberta para aqueles que estão dispostos. Se têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta estará aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora veja o que Ele está fazendo, isso em toda parte e em todo mundo. Todas as coisas estão sendo restauradas. Se a obra do nosso coração, a obra da nossa vida parou, se quem sabe a reforma que estava sendo feita parou, não é porque Jesus não quer continuar a obra, é porque às vezes nós mesmos embargamos a obra. Nós paramos no meio do caminho, falamos: não, vamos dar um tempo, eu acho que eu quero viver outras coisas, Jesus, agora. Não quero mais essa reforma, não quero mais viver isso. Eu quero viver algo diferente, eu quero viver do jeito que eu quero viver da minha forma, do meu jeito. Vamos dar uma parada nessa obra um pouquinho? Vamos parar essa restauração um pouquinho? Sabe, gente, uma coisa que nós temos que trazer para o nosso coração é que Jesus não vai fazer nada daquilo que eu não quero que Ele faça. Mesmo Jesus indo para a cruz, ressuscitando ao terceiro dia, isso não vai fazer com que eu não querendo algo Ele faça. Ele não vai fazer. Ele só vai fazer aquilo que eu quero que Ele faça. Aquilo que eu permito que Ele faça. Quando eu falei eu quero que Ele faça, parece que fica meio estranho. Mas aquilo que eu permito que Ele faça na minha história. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a nossa história, a minha eu conheço. Mas nós estamos rumo a um destino. Nós estamos numa missão de resgate. Mas o quanto eu me dedico nessa missão, o quanto eu de fato estou fazendo valer a pena essa comunhão, o quanto eu correspondo com a comunhão daquilo que Ele fez. Qual a resposta que eu dou todos os dias para isso aqui? É uma luta diária, é uma guerra constante. Não quer dizer que no meio do caminho a gente não vai errar, não vai tropeçar, vão acontecer coisas. Mas quanto tempo você vai ficar caído? Quanto tempo vamos ficar jogados no chão? Quanto tempo vamos ficar olhando para aquilo que aconteceu? E pegar aquilo que aconteceu e usar como um trampolim, como um degrau para ir mais longe. Usar como uma ponte para atravessar e continuar. E o texto continua dizendo: vocês devem saber o que aconteceu na Judéia, começou na Galiléia, quando João apareceu pregando uma mudança radical. Pois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus, com o Espírito Santo, e ele percorreu a nação, ajudando o povo, curando todos os que eram oprimidos. Aqui nós vemos duas fases acontecendo, duas situações. E para que haja libertação e cura, primeiro tem que haver uma outra coisa primeiro. O texto fala que começou na Galiléia,
quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Quer ter transformação de vida? Quer que Deus mude a tua história? Mudança radical de vida. Não tem outro jeito a não ser olhando para o que está vivendo, se arrependendo e mudando a rota. Nós estamos indo rumo a um caminho, mas qual o caminho que nós estamos trilhando? Estamos no caminho realmente que leva a Jesus ou que leva só para fazer a minha vontade, os meus desejos, aquilo que eu quero? A vontade do diabo, enfim, e por aí vai. Existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida. Mas qual caminho eu estou trilhando? Às vezes nós queremos viver uma vida intensa de milagres e maravilhas em Deus. Com curas emocionais, curas espirituais, libertação, bênção, um monte de coisa acontecendo. Mas o texto diz para nós, olhando no que está acontecendo nesse contexto, diz que João primeiro aparece pregando uma mudança radical de vida. Depois que João aparece pregando uma mudança radical de vida, falando para se arrepender, falando para mudar a conduta, para se arrepender dos pecados. Depois que isso acontece, Jesus aparece ajudando o povo, curando as pessoas, libertando os oprimidos. Às vezes a gente quer que Jesus venha até nós, mas nós não queremos ir até Ele. Às vezes nós queremos que Jesus faça tudo por nós, mas nós não queremos fazer nada por Ele. E o que nós temos que entender é que nós não estamos fazendo por Jesus, nós fazemos por nós mesmos. E em consequência nós estamos fazendo para Ele. Mas quando Jesus falou, olha, se arrependa, muda, é por causa de nós, é por amor às nossas vidas. É a mesma coisa quando a gente pede perdão para Deus, a gente não vai mudar o coração de Deus por pedir perdão a Ele, nós vamos mudar o nosso coração. Porque a partir do momento que nós nos arrependemos e entendemos que nós estamos errados e pedimos perdão ao Senhor, nós entramos em um lugar de compreensão, de consciência, de poxa vida, errei contra Deus, pequei contra o Senhor. Deus continua sendo o mesmo Deus, soberano, maravilhoso. Ele não vai ficar de beiço porque eu não pedi perdão para Ele, ou porque eu pequei contra Ele, não. Ele falou, ei, estou te esperando você se arrepender para eu poder continuar o projeto na tua história. Sabe os sonhos que eu te dei? Eu falei, então, eles ainda estão aqui, estão guardados comigo, mas para que eles aconteçam algumas coisas você vai ter que fazer. Sabe, os nossos sonhos estão em Deus ainda. E a única pessoa que pode tirar isso somos nós mesmos. A única pessoa que pode impedir que os projetos de Deus aconteçam na nossa história somos nós mesmos. Confiar em Deus é igual Abraão fez. É Abraão pegando Isaac pela mão, obedecendo ao Senhor, entendendo que Deus, dando uma promessa a ele, fala assim, Abraão, é o seguinte, eu quero teu filho, teu único filho. Sabe, eu acho que, gente, se fosse comigo, eu não sei o que ia acontecer. Mas olha como Deus fala com Abraão. Deus não chega simplesmente e fala assim, Abraão, eu quero teu filho. Seria menos doloroso. Mas Deus fala assim, Abraão, eu quero teu filho, o seu único filho, aquele que você ama. Precisava deixar tão intenso isso para Abraão? É como você gostar muito de chocolate e teu irmão chega para você assim, eu quero teu chocolate, teu único chocolate, o que você mais gosta. Você não vai dar. Você vai correr, você vai fugir com o chocolate. Porque você gosta. Mas Abraão é evidenciado por Deus. Abraão, é o que você ama que eu quero. Você está disposto a entregar aquilo que Deus te deu para Ele? Porque a dificuldade que nós temos de entregar algo para Deus é porque nós achamos que Deus vai pegar da nossa mão, vai sair correndo como às vezes um irmão mais velho ou mais novo faz, né? E sai vazado e te deixa ali de mãos abanando. Não é isso, não é sobre isso. Deus quer saber se aquilo que Ele me deu realmente toma o meu coração ou se Ele continua sendo soberano na minha vida. E Abraão amava e confiava tanto em Deus, que o texto diz assim, que Abraão pegando Isaac, indo com os seus empregados junto, a hora que chega no pé do morro, Abraão fala para ele assim, ó, seguinte, eu vou subir com Isaac, vocês ficam aqui. Gente, os segredos da Bíblia estão nos detalhes, você pega muita coisa em detalhe. E aí quando Abraão fala para os empregados, fala assim, fiquem aqui, quando nós voltarmos, aí nós vamos fazer outras coisas. Por que ele não fala quando eu voltar? Porque ele sabia que Deus ia ressuscitar o menino, porque Deus não ia voltar atrás no que prometeu. Agora, por que você acha que Deus vai voltar atrás naquilo que Ele te prometeu?
Deus não vai voltar atrás no que Ele te prometeu. Se Ele falou que vai fazer, vai fazer. Se não fez ainda, é porque nós não entramos em posição para que Ele fizesse. Só isso. Só falta isso. Só um posicionamento. Mas vamos lá. E aqui, Pedro começa a pregar. No texto que eu já falei para você, ele começou a pregar e falando sobre curar, sobre Jesus curar as pessoas, e continua dizendo: nós mesmos fomos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pregaram numa cruz, mas 3 dias depois Deus o ressuscitou. E ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar a solene testemunha de que ele é aquele que Deus designou, juiz dos vivos e dos mortos, mas não estamos sozinhos nisso. Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados e é confirmado por todos os profetas. Deus te chamou para ser uma testemunha dele. Deus nos chamou para ser testemunhas dele. Da evidência do seu amor, da evidência de tudo aquilo que ele é em Deus sobre as nossas histórias. E algo que começa a pesar mais a nossa responsabilidade, o texto diz que ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade. Estamos anunciando a verdade do Senhor até que ele venha? Porque quando nós lemos o texto da Santa Ceia, é sobre isso que fala, de nós anunciarmos a sua morte até que ele venha. Estamos falando do amor dele para as pessoas? Estamos evidenciando que ele é Senhor sobre as nossas histórias? Estamos de fato fazendo, olha, Deus, eu vou fazer valer todo o sacrifício naquela cruz. Vou mostrar para o Senhor que não só sou grato, mas também quero mostrar que sou dedicado ao Senhor. Estou indo rumo em caminho à verdade, em caminho ao Senhor, e quero te honrar com todas as coisas. Estamos afirmando que esse mesmo texto diz que somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados. Gente, não tem outra forma de termos o nosso perdão a não ser em Jesus. Às vezes nós achamos que dando cesta básica para um, fazendo coisas para o outro, não, eu estou bem porque eu faço isso, eu faço bondade para as pessoas. Nós vamos compreendendo nesse texto, que o texto começa dizendo sobre Cornélio, falando que Cornélio era um homem bom, falando que ele orava ao Senhor, falando que ele realmente era alguém que se dedicava às pessoas, que ele falava do amor de Deus. Mas só isso não resolve. Porque quando nós estamos chegando ao final do texto, e quando no próximo versículo agora diz assim que mal a mensagem foi anunciada, então Pedro ainda não tinha terminado de falar, ele não tinha concluído a mensagem a qual Deus colocou no coração dele. Diz assim que o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Uma coisa que é interessante aqui é que Deus só vai interagir com quem dá atenção para ele. Deus não vai interagir com quem não está nem aí para ele. Deus só vai interagir com pessoas que estão querendo saber quem ele é, estão querendo conhecer quem ele é, querendo ter mais intimidade com quem ele é. Se não fosse assim, Cornélio não teria tido o trabalho de pegar os empregados dele, ir atrás de Pedro, descobrir aonde era a casa, buscar ele e trazer. Mas ele estava com tanto desejo, com tanta vontade de ouvir o que Deus tinha para falar, que ele se deu todo esse trabalho de fazer. O quão nós queremos conhecer mais a Deus de verdade? Nós falamos às vezes do passado, poxa vida, porque antes eu ia no monte e mato acendia e não sei o que pegava fogo e coisa acontecia e parece que não acontece mais. Ah, porque eu via isso e acontecia aquilo e não acontece mais. A minha pergunta é, você age como agia antes para que acontecesse o que acontecer de novo que acontecia no passado? Às vezes nós jejuávamos direto, todo dia. Hoje é uma vez no mês, uma vez a cada 6 meses. E nós queremos que Deus aja do mesmo jeito, da mesma forma, com a mesma intensidade. Deus só vai fazer aquilo que eu estou fazendo. Ele vai corresponder ao que eu estou correspondendo. Se eu não fizer, Ele não vai fazer. Nós estamos tão acostumados, a pandemia foi um momento e um cenário que deixou todo mundo muito preguiçoso e deixou muitas pessoas mal acostumadas.
Antes da pandemia, tinha muita gente que não tinha tido a experiência de receber uma entrega em casa, um alimento em casa, ter sido atendido em casa. Parece brincadeira, mas não é. Muitas pessoas se sentiram empoderadas, simplesmente por chegar um motoboy na frente da casa dela, se sentir digna, mais gente, porque ela estava sendo atendida e servida por alguém. E isso começou a ficar tão intenso que nós começamos a jogar isso para Deus, como se Deus fosse obrigado a nos servir em tudo, em todas as coisas. E acaba que, tratando Deus, acabamos tratando o Senhor como nosso servo, e não colocando Ele como o Senhor das nossas histórias. E aí nós achamos que não, eu não tenho obrigação de jejuar, Deus tem que fazer, a palavra tem que cumprir na minha vida. Se Ele prometeu, vai ter que acontecer, eu fazendo ou não, vai ter que acontecer. Não é assim que funciona. O texto diz que o Espírito desceu sobre os que estavam, sobre os ouvintes, sobre as pessoas que queriam e tinham sede. O quão sede de Deus nós temos, e o texto continua, os judeus convertidos que acompanhavam Pedro, não podiam acreditar no que viam. Não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os não-judeus. E como? E eles os ouviram falar em línguas e louvor a Deus. Isso aqui é meio que parecido com o seguinte: você está 20 anos na igreja, 5 anos na igreja, 30 anos na igreja, e de repente chega um novo convertido, aceita Jesus hoje, no domingo que vem ele é batizado com o Espírito Santo, no outro domingo ele começa a orar pelas pessoas e Deus dá o dom de cura para ele, daqui a pouco acontece uma outra coisa e Deus começa a usar, e começa a usar, e começa a usar, e você fala, meu Deus, como é que pode acontecer tão rápido? Sede de Deus. Quanto mais sede de Deus nós temos, mais Ele vai derramar sobre o sedento. Quanto mais sede nós temos de conhecer ao Senhor, mais nós vamos conhecê-lo. Quanto mais nós queremos ser intensos no Senhor, mais Ele vai ser intenso com a gente. Não é só sobre participar de uma ceia, isso aqui não pode virar um culto religioso. Quando eu falo culto religioso, eu quero dizer no sentido de religiosidade. De ser só um momento. De ser só um evento. Isso não é um evento. Isso é comunhão. Isso é sede. E tem que ser intenso na nossa história. E aí o texto continua e nós vamos encerrar. E Pedro perguntou: podemos negar o batismo com água a essa gente? Há alguma objeção? Afinal, eles receberam o Espírito Santo como nós. Não havendo oposição, ele ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Queridos, tudo vai fechar em uma aliança com Deus. A nossa intencionalidade com o Senhor, ela vai fechar sempre em uma aliança com Ele. Em eu e você falando, Senhor, eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu quero, eu estou disposto a abrir mão da minha vida para viver a sua vida. A gente não consegue viver isso às vezes justamente pelo medo de falar assim, Deus, quem sabe pode me enrolar, pode me enganar. Então, acho que não vai dar certo. Só que a gente esquece que dentro dos nossos sonhos, ou melhor, os nossos sonhos estão dentro dos sonhos de Deus. Deus sonhou com você antes de te criar. Deus lembrou e nos viu antes da fundação do mundo. E Ele sonhou que nós iríamos corresponder com Ele. Ele sonhou que nós iríamos cooperar com Ele. Ontem eu dei um exemplo lá com o pessoal e falei assim, pedi para Vivian, pro Nilson, falei, vem aqui na frente. Aí eles pegaram a aliança e nós estamos falando sobre o batismo. E aí eu falei assim, coloca a aliança na mão da tua esposa. E ele colocou a aliança na mão dela. Eu falei assim, o batismo é a mesma coisa. É mesmo você sabendo que você poderia morar junto com ela, mesmo entendendo que você poderia simplesmente falar, não, vamos, vai lá para minha casa e tá tudo certo. Mas entendendo que você quer evidenciar esse compromisso, você pega uma aliança, você coloca no dedo, você fala assim, não, eu quero ter comunhão com você. Quero ter um compromisso até o final. Quando nós decidimos nos batizar, nós estamos falando isso para Deus. Eu falei, Deus, eu não só quero te conhecer, eu não só quero ser o seu amigo, eu não só quero dizer que te conheço, mas eu quero estar contigo até o final. Eu quero viver intensamente com você até o final. Na alegria, na doença, na saúde, na tristeza, na louça, na roupa, em tudo. Quero estar com tudo. Se puder, fique em pé para a gente orar.
Estamos em um caminho de volta para casa. Qual é a rota que você pegou? Qual é o caminho que nós estamos trilhando? Para onde nós estamos indo e como nós estamos fazendo? Quanta sede de Deus nós temos de verdade, para que Ele derrame sobre nós água, para que Ele transborde os nossos rios, para que vida brote de dentro de nós. O quanto nós temos sede do Senhor. Porque, gente, deixa eu falar um negócio para você. Chegar aqui e trazer frase de efeito, ano que vem nós teremos 3.000 lugares dentro da igreja. Legal, seria ótimo ter 3.000 pessoas transformadas dentro da igreja. Seria ótimo uma igreja com 1.000 lugares de pessoas sentadas, 500, 5.000. Mas para que isso aconteça, primeiro tem que haver um transbordamento aqui dentro. Para que realmente nós possamos fazer e viver um pouco disso que Cornélio viveu, tem que acontecer algo aqui dentro primeiro. Algo extraordinário, extravagante tem que gerar aqui dentro primeiro. A forma como eu correspondo àquilo que eu faço no reino, diz o quanta sede eu tenho. Se você é um pregador, uma pregadora, nós passamos a olhar para como nós fazemos isso. E isso mostra a sede que eu tenho de Deus. Se eu estou na dança, por exemplo, que nós temos um ministério de dança, como eu correspondo com o que eu estou fazendo? Se eu sou no louvor, como eu correspondo com o que eu estou fazendo? Qual o sentimento que eu tenho no meu coração quando alguém fala assim, temos ensaio? O que vem no meu coração? Raiva? Alegria? Ansiedade? Nossa, que legal, vamos lá, vamos adorar. Oh, meu Deus, mais um ensaio. Pastor chama para oração, meu Deus, vamos lá, ficar 1 hora lá. Você tem sede de Deus de verdade? Às quintas-feiras à noite aqui tem 6 pessoas. Quanta sede de Deus nós temos de verdade? Quanta sede de Deus nós temos? Nós queremos mais a Deus de verdade ou é só falatório? Sabe, as nossas ações vão dizer o que nós sentimos de verdade. Só chegar e falar assim, eu tenho sede de Deus. Isso é animação de torcida. Resultado é ação. Resultado é através daquilo que eu faço, é como eu correspondo àquilo que está sendo feito. Eu não estou dizendo que se você trabalha, se estuda, gente, você não é obrigado a fazer nada. Nós não somos obrigados a nem ser salvos. Jesus não chega obrigando, olha, você vai para o céu. Não, você escolhe. Deixa diante de você 2 caminhos, da morte e da vida. Segue, pois, a vida. É uma escolha. Eu não quero que você seja obrigado a estar aqui em oração, você não é obrigado a fazer nada. Só que também você não pode chegar diante de Deus, Deus, cadê a resposta? Deus, cadê a cura? Deus, cadê a unção? Deus, cadê isso, cadê aquilo? Ele fala assim, eu não te vejo, como é que eu vou te dar algo? Se você nem vê você, eu vejo. Você quer uma igreja cheia, mas nem você está cheio. Como é que você quer ser cheio? Sabe, Santa Ceia não pode se tornar só um culto na nossa história. Santa Ceia tem que ser um lugar de comunhão, aqui e lá fora. Nós temos que ter sede de Deus todos os dias. Eu sei que parece que fica meio pesado, mas não é, gente. Nós temos que refletir. A Santa Ceia não é que nós não devemos fazer uma reflexão. Então eu acredito que é uma noite onde nós estamos basicamente em cristãos aqui dentro. Mas está sendo filmado. Não tem problema, tem muito cristão que vai assistir. E Deus vai direcionar muitas pessoas a ouvir. Mas que hoje nós possamos tomar uma atitude. Que hoje nós possamos, se ainda não tomamos, porque eu sei que tem muita gente que está compromissado, tem muita gente que realmente, de fato, vestiu a camisa do Senhor. Mas se ainda não o fizemos, nós devemos nos posicionar. Se ainda não o fizemos, nós devemos buscar essa sede de Deus. Nós devemos buscar no Senhor. Nós devemos no Senhor buscar isso. Porque aquilo que de fato você busca e você quer está em Deus. Romanos 8,32 diz que se Deus, não poupando o seu próprio Filho por amor a nós, não vai dar juntamente com Ele todas as outras coisas. Gente, Jesus é a melhor coisa que existe no céu. E Deus deu Ele para nós. Deus nos deu a oportunidade de ter a comunhão com Jesus. Você acha que Ele não vai resolver um problema que você tem com o banco, com a casa, com o emprego, com tantas outras coisas? Mas Ele fala buscar em primeiro lugar o meu reino.
Busque primeiro a minha face. Tenha sede de mim. É só ter sede dele, é só buscar a ele em primeiro lugar. Quem sabe aquela libertação que você busca vai acontecer. Mas nós vimos ali que primeiro João Batista pregou o arrependimento. Se você não arrepender primeiro, nada vai acontecer. Primeiro arrepende, aí Jesus vai transformar. Primeiro arrepende, aí as coisas vão começar a mudar. Primeiro arrepende, busque a Deus com todas as tuas forças. Mas o que é buscar com todas as forças? Do mesmo jeito que você busca as outras coisas, busque ao Senhor. Não da mesma forma, com ainda mais intensidade. Sabe aquilo que você está buscando, que você quer tanto? Busque a Deus mais. Busque mais ao Senhor, e Ele vai te dar o que você quer. Não só porque você quer, mas para mostrar que Ele é Deus na tua história. E quando nós colocamos Ele em evidência, Ele atende às nossas necessidades.